Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Tem dias em que parece que o corpo não aguenta, e a alma também não. Você acorda cansado, desmotivado, com aquela sensação de estar apenas existindo, sobrevivendo, não vivendo. E o pior, você ora, lê, tenta, mas a força simplesmente não vem. Parece que algo está fora do lugar, como se o seu interior estivesse gritando por socorro em silêncio. Mas, e se eu te dissesse que essa força que você tanto busca não se conquista com mais esforço, nem com mais esforço mental, mas com alinhamento? A verdade é que você pode estar fazendo tudo certo aos olhos humanos, e ainda assim, se sentir fraco por dentro. Porque a força real não nasce do esforço solitário. Ela nasce da conexão entre corpo, alma e propósito. Ela vem quando você caminha na direção certa, por dentro e por fora. Neste vídeo, eu quero te mostrar como restaurar essa força. Não só a força espiritual, mas também a física, a emocional, a mental. Com práticas simples, ensinamentos profundos e exemplos reais. Você vai entender o que significa ser sustentado de verdade por algo maior que você. Essa pode ser a mensagem que você nem sabia que precisava ouvir, mas que sua alma, em silêncio, já estava esperando há tempos. Então, respira fundo. Vamos juntos. Porque agora é a hora de parar de apenas sobreviver e começar a caminhar com força, clareza e fé. Quando tudo pesa, o cansaço do corpo e da alma. Tem dias em que o corpo desiste antes mesmo de levantar. Os olhos até se abrem, mas a alma continua deitada. E não é só sono, é peso. Peso de contas acumuladas, de expectativas alheias, de promessas não cumpridas, de obrigações que parecem nunca ter fim. A sensação é de estar sempre por um fio. Frágil demais para continuar com firmeza, mas forte demais para simplesmente cair. Esse tipo de cansaço é traiçoeiro, porque a gente aprende a conviver com ele. Vai empurrando os dias com a barriga, fingindo costume, se distraindo com tarefas. Mas o corpo fala, a alma grita. E quando as duas estão no limite, o silêncio se transforma em desânimo, em ansiedade, em culpa. O que começa como um esgotamento físico, vira desordem emocional, depois, espiritual. E aí, até orar parece um esforço cansativo. A Bíblia vira peso. As palavras, repetição. E o coração se fecha. Mas aqui vai uma boa notícia. Talvez a melhor que você possa ouvir hoje. Você não está sozinho nesse cansaço. E isso não te faz fraco. Isso te faz humano. Até Jesus suou sangue. Até os grandes homens e mulheres da fé pediram socorro. Se sentir no limite não é sinal de fracasso. É sinal de que você chegou num ponto de virada. Porque é nesse ponto de ruptura que algo poderoso pode nascer. É lá, no fundo do poço, que a rocha firme aparece. E quando a alma toca essa rocha, que é Cristo, ela não apenas se levanta. Ela se reconstrói com um tipo de força que o mundo não entende. Então, se tudo estiver pesado demais hoje, não lute contra o cansaço sozinho. Use ele como ponte. Porque às vezes, o fim da sua força é exatamente onde começa a força de Deus. Força não é ausência de fraqueza, é resistência na dor. Tem gente que acha que força é nunca chorar, nunca cair, nunca vacilar. Como se ser forte significasse estar sempre no controle, com o semblante firme e a alma blindada. Mas força de verdade não é dureza, é resiliência. É quando, mesmo com medo, você decide continuar. Mesmo sem ânimo, você escolhe levantar. Mesmo sem entender o porquê de tudo, você permanece firme. Força não é gritar alto para o mundo ver. É continuar de pé, mesmo em silêncio. É suportar o invisível. É seguir caminhando, mesmo quando a alma só queria parar. E o mais curioso
Quem vê você sorrindo, talvez nem imagine a batalha que está acontecendo por dentro. Mas tudo bem, porque a verdadeira força não precisa ser exibida, precisa ser cultivada. Ela nasce na dor, cresce na constância e se revela nos dias em que você age, mesmo querendo desistir. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, onde só Deus escuta, que ele trabalha mais fundo. Ali, onde as lágrimas escorrem em silêncio, onde o coração pulsa fraco, mas ainda pulsa por fé. Ali, a graça desce como bálsamo. Lembra de Davi? Ele chorou, ele temeu, ele errou, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque, mesmo frágil, se voltava sempre ao céu. Ele sabia que sua força não vinha dele, mas aquele que o sustentava em cada queda. É isso que nos mantém de pé. A força que vem de Deus não exige perfeição, exige entrega. Porque quando você finalmente para de lutar sozinho, é quando a força do alto começa a agir por você, e o impossível começa a se mover. Fortalecer o corpo. Disciplina como linguagem da fé. A maioria das pessoas não percebe, mas cuidar do corpo também é um ato de fé. É como dizer com atitudes: Senhor, eu valorizo o templo que o Senhor me deu. Fortalecer o físico não é vaidade, é responsabilidade. Porque um corpo negligenciado pode limitar até mesmo a força da sua missão. A verdade é que quando você se sente bem fisicamente, sua mente clareia, sua alma responde, sua fé se movimenta com mais fluidez. A disciplina não precisa começar grande. Ela pode ser sutil, silenciosa, mas constante. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo. Pode ser caminhar 3 vezes por semana. Ou simplesmente trocar o refrigerante por água. São pequenas decisões que juntas dizem: eu me respeito, eu me preparo, eu estou disponível para aquilo que Deus quer fazer através de mim. E isso já é uma oração com o corpo. Já é fé e movimento. Porque cada gesto de cuidado, cada escolha que promove saúde, cada passo em direção ao equilíbrio, honra também o Deus que te criou com propósito. E sabe o que acontece quando você cuida do corpo com intenção e reverência? A alma começa a acompanhar. Você sente mais disposição para orar, mais clareza para decidir, mais firmeza para agir. O físico e o espiritual se retroalimentam como uma engrenagem sagrada. Um corpo fortalecido sustenta melhor um propósito. E um propósito bem definido dá sentido ao cuidado com o corpo. Por quê? No fim das contas, a fé não está apenas nas palavras que você diz, mas também nos hábitos que você cultiva, no modo como você se trata, e na consciência de que estar bem, por dentro e por fora, é uma forma poderosa de honrar o Criador. Fortalecer a alma. Silêncio, oração e decisão. A alma não se fortalece com barulho, mas com silêncio. É no silêncio que ela se escuta. É quando você desliga as distrações, silencia os ruídos do mundo e entra no quarto secreto. Aquele lugar onde só você e Deus existem. Ali, sem plateia, sem likes, sem a obrigação de ter tudo resolvido. Você começa, aos poucos, a se encontrar de verdade. Fortalecer a alma é aceitar, todos os dias, o convite sutil ao silêncio que cura, que limpa, que realinha o coração com o céu. Porque é ali, no íntimo, que Deus fala mais claro. Não com gritos, mas com presença. Mas o silêncio, por si só, não basta. Ele é solo fértil, mas a oração é a semente. É no silêncio que a oração ganha potência. E orar não é repetir frases bonitas nem parecer forte. É abrir a alma como ela está. É ter a coragem de dizer: Deus, hoje eu estou fraco, mas eu estou aqui. Essa oração tem mais poder do que 1000 palavras decoradas. Porque é verdadeira. Porque toca o céu pela sinceridade. Porque é nesse lugar de rendição que a força do alto entra. Não como performance, mas como presença. A oração fortalece, não porque muda Deus, mas porque muda você. E aí, vem o ponto-chave: decisão. A alma se fortalece quando você para de esperar sentir vontade.
e começa a fazer o que sabe que precisa ser feito. Orar mesmo cansado. Ler a palavra mesmo sem ânimo. Perdoar mesmo sem vontade. Persistir mesmo sem aplausos. É essa decisão diária, às vezes simples, às vezes dolorosa, que constrói uma força espiritual que não desaba com o vento. Porque a alma não se sustenta de emoções passageiras, mas de escolhas consistentes que a colocam, dia após dia, na direção da presença de Deus. Como unir corpo e propósito? Muita gente ainda separa a espiritualidade da rotina. Vive como se a fé fosse apenas um momento reservado ao domingo, e o resto da semana fosse a vida real. Mas não é assim. A verdadeira espiritualidade começa quando a fé desce do altar e entra no cotidiano. Quando você une corpo e alma num propósito maior, tudo muda. Escovar os dentes pode se tornar um ato de gratidão. Exercitar-se pode virar uma oração em movimento. Cozinhar pode ser uma entrega consciente, um gesto de amor, um serviço silencioso. Comece com pouco, com simplicidade. Crie uma rotina leve, mas intencional. Que tal acordar antes de tocar no celular, fazer uma oração de 2 minutos e alongar o corpo com presença? Ou encerrar o dia com um chá quente e uma leitura bíblica, ao invés de cair no piloto automático das redes ou das séries aleatórias. A ideia não é virar monge, nem viver isolado do mundo. É tornar cada gesto um reflexo da sua fé. Quando a rotina vira altar, o ordinário vira sagrado. A cozinha se torna templo. O banho, um momento de renovação. O silêncio, uma conversa com Deus. E o mais bonito de tudo, com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira prazer. Seu corpo começa a cooperar com a sua fé. Sua mente se aquieta. Sua alma encontra ritmo. Você deixa de apenas crer e começa a viver o que acredita, com coerência, com intenção, com verdade. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você não se move mais por impulso. Você se move por convicção. Não é mais sobre perfeição, é sobre alinhamento. E isso é força real. Isso é espiritualidade encarnada. Isso é vida com sentido. Testemunho de transformação. André era um cara comum. 38 anos, pai de 2 filhos, casado, trabalhando no mesmo escritório há mais de uma década. Por fora, tudo parecia em ordem. Mas por dentro, era outro cenário. Nos últimos anos, vivia cansado. Cansado no corpo, na alma, no espírito. Era como se estivesse empurrando a vida com a barriga. Acordando, trabalhando, voltando para casa, repetindo o ciclo, sem sabor, sem sentido. O peso da rotina o esmagava lentamente. E a fé, que um dia foi seu alicerce, agora parecia só uma lembrança distante. Como uma chama que já brilhou, mas hoje mal tremula. Foi então, num domingo à noite, chorando sozinho no banheiro com as luzes apagadas, que ele murmurou a oração mais sincera que conseguiu dizer: Deus, eu não tenho mais força. Naquela noite, ele não ouviu nenhuma voz. Não teve visões, nenhum milagre visível. Mas algo mudou. Acordou na manhã seguinte, ainda cansado, sim, mas com uma centelha diferente, vontade. Vontade de tentar, mais uma vez. De ao menos, não desistir de si mesmo. Começou devagar. Caminhadas curtas pela manhã, enquanto ouvia os salmos em fones de ouvido. Respiração profunda, passos lentos, mas intencionais. À noite, um caderno. Escrevia orações simples, sem pretensão, só conversas sinceras com Deus. Decidiu cuidar do corpo como um ato de honra. Não a estética, mas a vida que Deus lhe deu. E assim, pouco a pouco, o cansaço deu lugar à constância. A apatia foi sendo dissolvida pela gratidão. Não foi rápido, nem fácil, mas foi real. Hoje, André ainda trabalha no mesmo lugar. O salário é o mesmo. A rotina é parecida, mas ele é outro homem. Sua força não vem mais do café, nem da pressão ou da obrigação. Vem da presença que ele cultiva em silêncio todos os dias. No trajeto de ida, na pausa do almoço, no banho à noite.
Seu corpo está mais leve, sua mente mais clara, sua alma mais viva. E se você perguntar qual foi o segredo, ele vai sorrir com calma e responder: eu parei de tentar vencer sozinho e comecei a caminhar com quem me criou. Vamos ser sinceros, mudança sem prática é só empolgação temporária. É aquela faísca que brilha forte no começo, mas apaga rápido quando não encontra direção. Por isso, aqui vai um desafio simples, mas poderoso. 7 dias para fortalecer seu corpo e sua alma com propósito. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Não é sobre performance, é sobre presença. Durante uma semana, você vai semear força e alinhamento através de atitudes pequenas, mas cheias de intenção. Porque são essas pequenas sementes, repetidas com fé, que geram grandes colheitas. Dias 1 a 3. Acorde 15 minutos mais cedo. Comece com 5 minutos de alongamento, bem devagar, sentindo o corpo acordar. Depois, leia um versículo que alimente sua alma. Sugestões: Salmo 27 ou Isaías 40. Ambos falam de força em meio à espera. Dias 4 a 5. Adicione 10 minutos de caminhada consciente. Nada de celular ou distrações. Apenas caminhe em silêncio, sentindo seus passos e abrindo o coração para conversar com Deus. Não precisa dizer muito. Às vezes, só estar presente já é oração. Dias 6 e 7. Escolha uma refeição do dia para fazer com total atenção. Sem pressa, sem multitarefa. Apenas você, seu alimento e um coração grato. Faça desse momento uma oração silenciosa. E antes de dormir, escreva, no celular, num caderno ou na mente, uma coisa pela qual você é grato naquele dia. Pode parecer pouco, mas se você fizer com o coração presente, algo dentro de você vai começar a mudar. Você vai perceber que a força espiritual e física não vem de momentos espetaculares, mas de decisões silenciosas, repetidas, intencionais. É assim que uma alma se fortalece. É assim que o corpo se torna mais que um invólucro. Ele vira instrumento de propósito. E você deixa de apenas sobreviver, para viver com presença, clareza e direção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa seja a resposta silenciosa de uma oração que você nem teve forças para fazer, em voz alta. Você sabe que precisa de força, mas agora entende que não precisa buscá-la sozinho. Porque Deus não exige que você esteja forte para te encontrar. Ele se revela justamente na sua fraqueza. A pergunta que fica agora é: você está disposto a cuidar do seu corpo e da sua alma, com a mesma seriedade com que pede por um milagre? Porque a resposta que você espera pode já estar esperando você dar o primeiro passo. Então escreva aqui, nos comentários: hoje, eu escolho recomeçar com coragem e fé. Repita essa frase até ela deixar de ser um desejo e se tornar um estilo de vida. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de força, com quem está quase desistindo. E se inscreva no canal Guardião da Consciência. Aqui, cada palavra é um lembrete. Você não está sozinho. Seu corpo pode estar cansado, sua alma pode estar sobrecarregada, mas o céu continua de pé por você. Agora, respira fundo. E lembra, a força que você precisa já começou a se mover. Dentro de você. Se algo em você despertou. Se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza. Que a consciência te proteja. E que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.